A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Você tem a crença de que as suas emoções vão durar para sempre? Ou você acredita que elas possam ser temporárias? Além disso, você experimenta o sentimento de culpa quando percebe em você certas emoções como raiva, medo, vergonha ou inveja? Vamos conversar um pouco sobre isso. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes. Temos conversado bastante sobre o tema das emoções, com base especialmente numa obra do Dr. Robert Leahy, que se chama Não Acredite em Tudo o que Você Sente. Temos apresentado esse tema sob vários ângulos, considerando os estudos do Dr. Robert Leahy, eventualmente fazendo uma referência ou outra a algum outro estudioso do tema, e além disso, buscando algum diálogo, algum paralelo com o nosso caminho de desenvolvimento espiritual. Qualquer que seja o campo religioso que se queira considerar, o desenvolvimento da nossa espiritualidade passa pelo desafio de enfrentarmos, lidarmos e aprendermos a conviver com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não há como, temos falado bastante nesse sentido, separar desenvolvimento emocional de desenvolvimento de uma espiritualidade. Da mesma forma que um caminho de desenvolvimento espiritual envolve uma forma nova de ver o mundo, a vida, as pessoas, uma revisão de valores, ou mesmo a adoção de novos sistemas de valores, outros sentidos, outros propósitos na vida, mudanças comportamentais. Da mesma forma que isso ocorre, também o desenvolvimento da espiritualidade está intrinsecamente relacionado com trabalhar as emoções, tomarmos consciência das nossas respostas emocionais e trabalharmos essa terra fecunda dos sentimentos. É um desafio que nós precisamos enfrentar para evoluirmos no sentido do caminho espiritual, da espiritualidade, enfim, como quisermos considerar, seja inclusive a partir de uma reflexão cristã, seja a partir de uma reflexão budista ou espírita, segundo as orientações de Allan Kardec, Leon Denis e tantos outros pensadores desse campo doutrinário, por qualquer ângulo que se queira considerar, espiritualidade combina com emoções. O medo, a raiva, a alegria, o ciúme, um repertório enorme de sentimentos e de emoções. Portanto, penso ser um tema importante para todos nós que temos alguma sensibilidade para o tema da espiritualidade. Para darmos mais um exemplo, porque a cada programa fazemos isto, há uma referência na obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, não apenas lá, mas com certeza lá encontra-se de uma forma muito especial uma importante referência à compreensão da condição do espírita, aquele que abraça os princípios do Espiritismo, mais uma vez dizendo, segundo as orientações de Kardec e tantos outros autores desse campo. Ele, quando se refere ao verdadeiro espírita, vamos dizer assim, ele afirma que é aquele que busca a sua transformação moral e também pelos esforços que ele emprega para realizar essa transformação moral. Isso é o que é mais citado e é isso mesmo. E um pouco depois no texto ele vai dizer que o espírita, aquele que se dedica de fato, que professa tais crenças, que pratica, que vive essa proposta, que busca essa transformação moral, ele vai dizer assim, é aquele que foi tocado no coração,
Isso tem muita importância, amigo ouvinte. Se você está dentro do campo doutrinário do Espiritismo, você reconhece a importância disso. Aquele que foi tocado no coração. O coração é um grande símbolo, ou talvez o grande símbolo, das nossas experiências no campo dos sentimentos, das emoções. É o lugar sagrado da emoção, vamos dizer assim. Então, quando se diz que o espírita é aquele que foi tocado no coração, quer dizer que é aquele que trabalha o campo dos seus sentimentos, das suas emoções. Tanto que Allan Kardec diz, na mesma frase, que essa é a base de uma fé robusta. É quando o coração participa, é quando o coração é tocado pelo sentimento. Então há uma abertura para Deus, para si próprio e especialmente para o outro. Isso é relação humana, isso é afeto, isso é empatia, compaixão, caridade, acolhimento. Portanto, é muito importante, eu diria necessário, que trabalhemos bem o campo dos nossos sentimentos. E o nosso autor tem nos ajudado nesse sentido, a partir da perspectiva do olhar da psicologia, especialmente a psicologia clínica, que trabalha amplamente o tema das emoções, dos sentimentos, e ele tem nos dado alguns elementos muito valiosos para nós tomarmos consciência das nossas emoções e, portanto, ampliarmos a nossa consciência emocional. É mais do que inteligência emocional, que é também muito importante. Bom, nós começamos o programa fazendo basicamente duas perguntas. Você acredita que a sua emoção seja temporária ou ela vai durar para sempre? Por outro lado, experimenta o sentimento de culpa quando se depara com algumas emoções, digamos assim, mais desafiadoras, como medo, raiva, inveja e outras tantas. É sobre isso que vamos falar, porque o nosso autor dedica 2 capítulos especiais a essas perguntas. Um capítulo para cada uma dessas perguntas. Primeiro, ele considera, e essa é a base dos seus estudos, que evidentemente combina com muitos outros estudos no campo da psicologia e das neurociências, que emoção não dura para sempre, é um fenômeno passageiro, mas com frequência as emoções nos enganam. De que forma? Com aquela ideia, aquela crença, aquele pensamento que nós temos, de que elas vão durar para sempre, ou pelo menos um tempo muito longo. Será que é assim mesmo? Não, não é, amigo ouvinte. Não há emoção que dure para sempre. Por exemplo, um medo. O medo não dura para sempre. Ninguém tem medo o dia inteiro, todos os dias, a vida inteira. Sim, é verdade que temos questões mais profundas, existenciais, um medo de lidarmos com alguns temas bem desafiadores na nossa vida. Isso pode ocorrer. Mas mesmo assim, esse medo não se manifesta em todos os momentos, em todas as situações, em todos os minutos e segundos da nossa vida. Há incontáveis horas da nossa vida em que não experimentamos e sequer lembramos desse medo existencial, por exemplo. Portanto, é muito importante nós adquirirmos esse conhecimento, essa informação e também a consciência de que uma emoção é temporária. Porque a emoção também tem um dado contextual. Às vezes a pessoa, ela entende, ela acredita na verdade que a emoção é uma identidade. Vamos continuar com o exemplo do medo. Quem é que não tem medo? Todo mundo conhece a experiência do medo. É uma resposta emocional, básica, primária, que todos conhecemos diante de situações de perigo, de risco, de ameaça, de falta de controle e assim por diante. Já falamos bastante sobre isso. E aí a pessoa que experimenta o medo, ela diz assim: eu sou medroso ou eu sou medrosa.
É preciso um certo cuidado com isso, porque emoção não define uma identidade. Não tem a ver com eu sou, tem a ver com o que eu sinto. A gente já falou isso muitas vezes aqui nos vários programas que tratam de temas parecidos. Emoção não é sobre quem eu sou, é sobre aquilo que eu sinto. Ainda mais quando a pessoa tem uma compreensão espiritual da sua própria identidade e ela acredita na existência de um eu profundo, de um eu verdadeiro, aí mesmo é que emoção não define uma identidade, porque ela é muito mais do que a sua experiência emocional. Eu vou abrir um parênteses aqui dialogando com um ensinamento que vem do cristianismo, que vem de Jesus. Quando ele, pelo menos assim eu leio, assim eu interpreto. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, brilhe a vossa luz. Quando ele diz isso, ele está se referindo a quê? Ele não diz que nós somos o que sentimos e muito menos o que pensamos. Jesus refere-se a algo num nível mais profundo, não de uma identidade transitória, porque faz muito sentido dizer isso, sobretudo dentro de uma compreensão espiritual do homem, de Deus, da vida. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra, brilhe a vossa luz. São expressões simbólicas, sem dúvida, que expressam potencialidades do ser, do espírito. Ele não disse, você é aquilo que pensa, você é aquilo que você sente. Não, você é o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Isso, para mim, tem muito significado. Com isso, estamos dizendo que os ensinamentos de Jesus não se referem ao campo dos sentimentos? Óbvio que não teria nenhum sentido dizermos isto. Quando ele nos fala da importância do perdão, do acolhimento, da prática do bem, do cuidado, até porque foi essa a sua vida. Uma vida dedicada à construção, à instauração de um reino, o reino de Deus, no aqui e agora das realizações humanas, no seu tempo histórico, no seu tempo presente, nos oferecendo um modelo de mundo, de sociedade, com mais justiça, com mais igualdade, com mais amor, sem guerras. Então eu vejo a possibilidade desse diálogo que nos permite compreender que emoção não é identidade, é aquilo que eu sinto, é uma experiência transitória. Porque quando eu acredito que uma emoção vai durar para sempre, então, como diz o nosso autor, eu vou, de certo modo, evitar as situações que ativam sentimentos desconfortáveis. Exemplo do medo. Quando eu o experimento e não consigo lidar com ele, então eu vou buscar os lugares seguros, que de certo modo estão sob meu controle. Ali eu tenho a sensação de que eu estou mais protegido, menos vulnerável, e nós respeitamos tudo isso. Isso não é falta de fé, isso é um processo psicológico, não é falta de fé. Fé também pode combinar com medo. Como assim? Então, quem tem fé não tem medo? Não, nós temos fé, nós temos medo, nós temos alegria, nós temos raiva, nós temos tudo junto. Então não é justo julgarmos a fé de uma pessoa a partir de suas experiências emocionais, por exemplo, de medo e de raiva. Porque qualquer um pode sentir medo, pode sentir raiva, pode ter qualquer emoção, qualquer sentimento e continuar cultivando e trabalhando a sua fé. No caminho de desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa fé, há um espaço também para a dúvida, para a insegurança, para o medo, para a raiva, para tudo. É compreensível que quanto mais amadurecemos na fé, quanto mais amadurecemos no campo dos sentimentos, é tudo junto. Alguns sentimentos vão sendo transformados,
vão amadurecendo, e é possível que eu aprenda a lidar melhor com os meus medos, com os meus momentos de raiva, mas isso não significa que eu não tenha fé e que alguém possa dizer que a minha fé é vacilante. Não nos parece justo fazermos isto. E ele considera uma coisa bem importante, precisamente para falar desse caráter temporário das nossas emoções. Não existe algo como pessoa deprimida, diz ele. Existem pessoas que experimentam depressão em determinados momentos, em certas circunstâncias. A cor dos olhos não muda, mas a depressão muda. Isso é bem importante, amigo ouvinte, porque, mais uma vez, aqui reforça-se a ideia de uma identidade. Não é sobre uma identidade. Eu sou uma pessoa deprimida. Não, eu sou uma pessoa que trata de uma condição que é um transtorno do humor chamado depressão, transtorno depressivo. Ou mesmo tenho, de vez em quando, o humor rebaixado, quer dizer, fico sem motivação, desanimado, sem esperança. Mas isso não é quem eu sou. Eu não sou isso. Eu sinto isso, eu trato disso, eu enfrento essa condição, no caso a depressão. Isso pode mudar. Da mesma forma, a vergonha. Eu não sinto vergonha em todos os momentos da minha vida, em todos os lugares, em qualquer contexto, diante de qualquer pessoa. Não, eu sinto vergonha em alguns momentos, em determinadas situações, diante de pessoas com um perfil específico ou outro, enfim. Portanto, isso pode ser trabalhado. Olha o que ele diz. Também tendemos a prever que se alguma coisa negativa acontecer no futuro, nossas emoções durarão indefinidamente. Não. Essa é a ilusão, como ele diz, da durabilidade da emoção, e isso faz parte da natureza humana. Estou usando aqui as palavras dele. Pois todos fazemos isso às vezes. Nossas crenças sobre as emoções, com frequência, são exageradas, senão totalmente erradas. O fato é que há muitos fatores que afetarão a variabilidade das emoções no futuro. Por exemplo, se acreditarmos que ao romper um relacionamento ou perder alguma coisa de valor, seremos infelizes para sempre, então iremos temer o futuro e nos preocupar com coisas terríveis. Mas nossas previsões sobre nossas emoções futuras frequentemente ignoram as experiências que podem nos ajudar a lidar com as dificuldades. É uma grande verdade. Ele vai dar um exemplo. Tendemos a focar em nossa emoção atual para predizer nossas emoções futuras, em vez de reconhecermos que novos amigos, novas relações, um novo emprego e novas experiências podem dar origem a sentimentos diferentes e bem melhores e mais felizes. Isso é muito importante. E geralmente, como ele explica também, nós não nos lembramos como os sentimentos negativos passados, como eles terminaram. É como se isso apagasse da nossa mente. Porque quando nós estamos infelizes, tristes, tendemos a recordar de maneira excessiva os acontecimentos e sentimentos negativos passados e não as experiências positivas. Há um autor importante na área que diz que a nossa mente evoluiu para as coisas negativas, evoluiu como um velcro, ela gruda, adere às coisas negativas. E para as coisas positivas, a nossa mente evoluiu como um teflon. Parece que não gruda. Então, isso é da condição da evolução do ser humano. E é por isso que nós temos que tomar consciência de tudo isso e trabalharmos o campo das nossas emoções. Seguindo aqui, quando estamos infelizes, tendemos a recordar excessivamente
os acontecimentos e sentimentos negativos passados, e não as experiências positivas. Isso faz muito sentido, amigo ouvinte. Por que isso? A nossa memória é enviesada, ela é marcada de maneira muito acentuada pelas emoções atuais. É como se fosse assim, ele usa uma expressão interessante, é como se víssemos o mundo através de lentes escuras e então concluíssemos que a noite vai durar para sempre. Não é assim que as coisas funcionam. Podemos tirar os óculos e ver que temos uma ampla variedade de emoções positivas e negativas. As emoções são temporárias, embora possam nos enganar com o pensamento de que vão durar para sempre. Elas podem até demorar um pouco, mas passam. Eu penso que quando estamos no campo das espiritualidades, o conceito de fé nos ajuda inclusive a lidar com isso, porque a fé pode fortalecer. A fé trabalha com sentido, entrega, confiança, então pode nos ajudar a viver essa experiência temporária das emoções, aquelas emoções mais difíceis que todos nós conhecemos. A fé pode nos lembrar, confie, isso também vai passar. Essa tristeza também passa, esse medo também passa. É claro que não é para ficarmos sentados e observando passivamente tudo isso. Podemos fazer um trabalho, mas é um trabalho compassivo, autocompassivo, um trabalho baseado nessa confiança e nessa compreensão de que as emoções são temporárias. Aquela ideia, essa tristeza não vai acabar nunca, eu vou ter raiva disso para sempre, jamais vou me sentir feliz outra vez, jamais vou parar de chorar por isso, vou me sentir assim sozinho, desamparado, para sempre. Afinal de contas, temos sempre fundamentos. Esse meu sentimento de desesperança vai durar indefinidamente. Não, nada disso vai durar para sempre. Essas emoções intensas nos levam a acreditar que o sentimento será permanente, mas não é assim que acontece. E isso tem um sentido na evolução do ser humano, porque nós fomos preparados por todas essas emoções, especialmente o medo, por exemplo, para sermos protegidos. A emoção sempre nos alerta. Isso vai durar para sempre. Faça alguma coisa. Esse foi o recado do processo evolutivo. A memória é essa. Foi graças a isso, a essa urgência, que nós conseguimos sobreviver a tantos desafios na vida. Perigos, riscos e assim por diante. Mas nós podemos hoje compreender tudo isso de outra forma. Então, em resumo, amigo ouvinte, e sobre esse tema do caráter temporário das emoções, o que podemos destacar? Quando acreditamos que emoções vão durar indefinidamente, então nos sentimos desamparados, sem esperança, mais ansioso e talvez até mais triste, mais deprimido. Esse é um primeiro ponto. Acreditar na permanência das emoções vai nos levar quase que inevitavelmente a evitar certas experiências, certas situações que poderiam nos ajudar a lidar melhor com as coisas. Os nossos enfrentamentos, lidar com certos desafios. Então, se eu acredito que a emoção vai durar para sempre, eu acabo entrando naquilo que nós podemos chamar de evitação experiencial. Eu evito, eu tento escapar de tudo aquilo que pode ativar ou prolongar essas emoções. E isso não é uma boa estratégia. O outro ponto que vamos apenas tangenciar diz respeito à experiência da culpa. Quando eu experimento alguma emoção mais desafiadora, e aí construo no campo da minha mente um processo de julgamento. Eu não apenas vivo a emoção, eu avalio o sentimento. Quer dizer,
eu não deveria estar sentindo essa raiva, esse medo, porque quem sente isso é uma pessoa fraca, uma pessoa covarde, uma pessoa que não tem coragem de enfrentar as coisas, ou não é uma pessoa evoluída. Então aí eu entro em culpa. E esses estudos mostram que se eu me culpo por sentir isso ou aquilo, eu estou, no mínimo, diante de 2 impasses, ou 2 problemas, ou 2 desafios. Sentir o que eu estou sentindo e ainda ter culpa. E um ponto que nos ajuda a evitar a culpa é entender que um sentimento, como a raiva, não é o início de um comportamento. As emoções não ditam necessariamente condutas. Eu posso só sentir raiva e não fazer nada. Ou seja, não agredir uma pessoa, não descontar, como se diz, no outro. Essas reflexões nos ajudam a olhar para os sentimentos como experiências humanas que nos ensinam muito, que nos protegem e são oportunidades muito ricas, valiosas de autoconhecimento e de crescimento. Por isso, não precisamos nos culpar. Merecemos, sim, tomar consciência, ampliar a nossa consciência emocional e investirmos em mudanças, em crescimentos, em transformações. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, agradecendo sua atenção e desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.